isso, quando a gente declara que Ele me ama, é porque Ele disse que Ele nos amou primeiro. E se Ele nos ama, eu preciso crer. Porque a obra de Deus só começa na minha vida, na vida de qualquer pessoa, quando a pessoa crê. A partir do momento que ela crê, a obra de Deus começa. Deus só tem relacionamento com as pessoas através da palavra. Somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Você só tem relacionamento com as pessoas através do diálogo da palavra. Você só constrói um casamento através do diálogo. Quando o diálogo acaba, o casamento acaba. Quando você deixa de ouvir a esposa ou o marido, o casamento acaba. Quando você deixa de ouvir os seus filhos, de conversar com eles, a sua família se destrói. Todo relacionamento é com base na palavra. Não é com outra questão, mas é com base no diálogo. É no diálogo que a gente acerta todas as coisas. E era o que Deus estava buscando com Israel. Diga graças a Deus. Todo o tempo Deus estava falando com Israel, queria que Israel entendesse. Só que o Israel sempre falou, não é bem por aí. Esse Jesus a qual foi enviado à nossa nação, não é bem o Jesus que nós esperávamos. Eu já expliquei, a estrela de Davi, que se Jesus tivesse vindo naquela época, não teria essa estrela aqui, porque Jesus não é Davi, Jesus é acima de Davi. Diga graças a Deus. Ele estava querendo construir através do diálogo. Jesus, ele veio pregando, primeiro veio João Batista, pregando a palavra, pregando, ninguém quis dar ouvido. Meia dúzia deu ouvido, a não ser pelos sinais que ele começou a fazer. As pessoas queriam um homem rico. As pessoas, eu não sei, hoje eu vou para a igreja, eu preciso de ver um homem de cabelo branco pregar, eu preciso de terno, gravata. Escuta, isso daí é tudo coisa de homem. Que se você visse Jesus, talvez nem você mesmo ia dar com esse pensamento de jirico, você não ia dar ideia para Jesus. Porque Jesus, a Bíblia fala em Isaías, Jesus não tinha parecer, nem formosura, Jesus não tinha riqueza. No entanto, o povo de Israel, o Israel original, a nação de Israel, não recebeu porque ele era pobre. Quem é que dá ouvido a um pobre? Quem é que dá ouvido a um cara feio? Ele era como a raiz de uma terra seca, ele não tinha aparência. Jesus, ele não tinha o dom do casamento, porque para se casar você tem que oferecer no mínimo interesse físico. Ele não tinha, ele era desprovido. Ninguém quer casar com o feio, ninguém quer casar com a feia. Tem que ter uma questão, uma vaidade, tem que ter alguma coisa. Jesus, ele não tinha. Ele não tinha na questão física, mas ele era Deus. E para quem quisesse enxergá-lo, ia ver além daquilo que os olhos podem ver. Além daquilo que os olhos podem ver, é o que você precisa. Para ter um diálogo com Deus na igreja, é basicamente isso. Viver a igreja, uma comunidade, é isso. É andar pela fé e não por vista. É ouvir a Deus e falar, eis-me aqui. Porque a partir do momento que a gente ouve Deus falar e a gente fala, não, eu estou me tornando que nem o antigo Israel. Ou, aliás, até como alguns dos judeus são até hoje, que esperam o retorno do Messias. E ele já veio. Há um compromisso muito sério de nós crermos no que sai da boca de Deus. Muitas pessoas falam, eu creio, eu acredito, eu tenho certeza que Deus está falando comigo. Mas a prova mais clara e a prova cabal de que você crê em Deus é você praticar aquilo que Ele fala. E se você descobre a fonte, é aqui onde entra. Porque quando eu descubro a fonte
de quem orienta a minha vida, de quem norteia, de quem me dá direções, de quem me dá o propósito. Quando eu descubro a fonte, não com padrões religiosos, mas eu descubro que a igreja é o lugar onde é a fonte. Eu perco o culto, eu fico em casa sem fazer nada, a não ser que eu não tenha saúde, a não ser que eu tenha um compromisso maior. Eu fico em casa assistindo novela. Deu para entender? Eu fico em casa, sei lá, caçando o que fazer, terminando, não, eu preciso terminar a janta. É aqui onde está, meus irmãos. É aqui aonde está. É esse ponto que você tem que olhar para você. A igreja não é um lugar para você olhar para os outros. A igreja é um lugar para você olhar para você. Aqui é um lugar onde Deus fez para a gente ouvir uma pregação. Sabe o que é pregação? Dói. Pega um martelo e prega. Então a pregação dói. A pregação que acaricia não é pregação, é mensagem, é uma fala, mas uma pregação é diferente. Jesus pregou para Israel, ele disse: eu vim do Pai. E aí, aceita? Não, não aceito. Eu vim do Pai, e aquele que crê em mim, como diz a Escritura, vai fluir de dentro dele rios de água. Além de dar a direção para o Israel, para o povo, além de falar, olha, é isso que você tem que seguir, fala, se você seguir, vai jorrar de dentro de você rios, como rios de água viva. São essas coisas que nós entendemos a palavra, não conseguimos entender na vida dos crentes, de muitos crentes. Eles ainda não entenderam, porque na hora que entender isso aqui, entender o que significa isso, o que significa estar nesse lugar, o que significa Jesus e o que Ele veio fazer, é tudo que a gente precisa. Você levanta todo dia de manhã, você fala: meu Deus, me abençoa meu dia, faz alguém tocar minha campainha, faz alguém me ligar, de alguma forma apareça aí uma bênção, faz um milagre, faz acontecer um negócio aí, porque eu preciso ver, está aí. Se fosse assim, não existiria miséria no mundo, pobreza, que eu quero dizer que é falta de ter as suas necessidades supridas, não teria cumprimento do coração das pessoas, ia existir somente pessoas tristes. Por que no mundo existe? Por que não acaba isso? Até poderia acabar tudo, zerar o mundo, só alegria, só felicidade. Claro que poderia, se todos, 100%, buscassem a Deus, de todo o coração. O mundo seria diferente, mas o mundo é desse jeito, por quê? Porque eles não entenderam. Qual que é a luta que Jesus diz para a gente pleitear? Pregar o Evangelho o mundo inteiro, a toda criatura, as pessoas. O que nós estamos aqui fazendo? Às vezes, a gente fica para quem já é batizado, para quem já ora em línguas, para quem às vezes tem ministério, a gente tem que ficar, olha, não é bem assim, você não pode desistir. Perdendo tempo com pessoas que já são conhecedores, que precisam aceitar a palavra no coração. Não adianta ter o rótulo, precisa aceitar. Não adianta ser judeu, mas não ter Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Vai para a Bíblia aí, ó, João capítulo de número 6. Abre lá, por favor, João capítulo 6. A gente está vivendo o ano de 2023. Vamos com base no ano de 2023, falando sobre Israel. Esse é o ano de Israel para a Viva Esperança. Hoje é o culto de quinta-feira. Daqui a pouco nós oramos por cura e também por libertação. Vamos dividir em duas partes. Vamos orar por cura e vamos orar por libertação. Seja a doença que você tenha, ou seja o mal que você esteja enfrentando, eu creio no poder da oração. Quantos creem aí? Diga glória a Deus.
Então você vai orar. Hoje é o dia que você vai orar e Deus vai operar. Deus vai manifestar fé nesse seu coraçãozão e a bênção vai acontecer. Amém? Durante esse ano, 12 meses, nós vamos separar os 12 meses falando das 12 tribos de Israel. Nós estamos no primeiro mês, o primeiro filho de Jacó, que é a primeira tribo, a tribo de Ruben. Traduzido em português, Rubens. Essa é a tribo de Rubens. Rubens, não tem muita coisa para falar dele na Bíblia. O que se tem para falar é que ele cometeu um pecado de ordem sexual. O que nós estamos falando na igreja? Passando para a igreja. Orientações com base nas 3 casas que diz a Bíblia que são as casas da ação do pecado sexual. Fornicação, não foge. Pode cometer incesto, pode cometer tudo, vai ser enquadrado nas 3 casas que Deus criou para ser o pecado da condenação eterna. Fornicação, adultério e prostituição. São 3 pecados, são 3 casas malignas, vamos dizer, né? 3 casas de pecado, cujo a pessoa que entrar por uma delas, está sujeito a perder a sua salvação. Qualquer pessoa, não importa quem seja, entrou por qualquer uma delas, está sujeito a perder a salvação. O que aconteceu com Rubens? Ele perdeu o quê? A primogenitura, o direito de fato de ser a originalidade o primeiro filho, de ser um filho original. Teve que ser jogado lá para o outro lado. Era filho, foi tribo, atribuído com o perdão de Jacó, tudo mais. Não foi instituído, mas perdeu o direito da primogenitura. Como nós podemos perder a nossa primogenitura por adentrar em alguma dessas casas. Claro que para quem é casado, a casa é o adultério, você não deve entrar por aí. A casa de quem é solteiro é a fornicação e a prostituição, assim como também há muitos pecados. Por exemplo, o adultério também pode estar relacionado à prostituição, a fornicação relacionada à prostituição. Quem está entendendo? Amém, Jesus? Não adentre por nenhuma dessas portas, porque segundo o que a Bíblia diz, ninguém que pratica essas coisas vão entrar no céu. Uma coisa você resolve, você tapa a boca do diabo, de qualquer demônio, tranca-rua, preto velho, pode ser qualquer demônio, você tampa a boca dele. Quando você fala, meu Deus, me perdoe, eu te confesso, não quero mais, eu te entrego, acabou. Ali o diabo não tem mais autoridade sobre a tua vida, ali acabou, é uma nova história. Você vai sentir um aspecto ruim, o diabo vai tentar colocar na tua cabeça que você ainda não está perdoado, que o que você fez é muito grave, só que o sangue de Jesus é muito maior para te lavar. O começo da caminhada, o recomeço é difícil, mas daqui a pouco passa, você vai estar na bênção de novo. Amém? Por isso o começo é difícil, você fica naquele aspecto. Aí depois que passa, você está na bênção, você está no milagre de Deus. Então essa é a tribo de Ruben, Rubens, chame do que quiser, o primeiro filho de Jacó. E a gente está orando e orientando as pessoas com respeito a isso. Também nós vamos começar na próxima segunda-feira, dia 16, nós vamos começar o ETEV, que é o Estudo Teológico Viva Esperança. Tem a pastora Thelma, que é doutora em teologia, ela vai passar o estudo para todos aqueles que quiserem participar. Toda segunda-feira presencial aqui na igreja, às 8h da noite. Quem crê, diga amém. Está ligado? 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Para um pouco, eu pretendo terminar a leitura até o 59, se tudo der certo. De todos os pecados, o que mais atrasa a vida de uma pessoa é o pecado da murmuração.
A murmuração, ela está relacionada em tudo na nossa vida. 100% tudo. Nossa, esse cara está demorando demais, né? Esse pastor é muito incisivo. Nossa, eu não acredito que ela não deixou meu pedaço de queijo, ela comeu. O povo murmurava por causa do pão que Deus mandou. E nós vamos ler aqui. O judeu agora murmura por uma outra causa, porque Jesus está falando que ele é o pão que desceu do céu. Eles começaram a murmurar: o que esse cara pensa que ele é, para ele estar falando desse jeito? Não é possível, não é possível. Ele acha que que ele vai se assentar no trono de Davi. Esse pobre coitado, esse tadinho aí. Mas ele pode fazer todos os milagres que ele quiser. A gente está vendo que, olha lá. Eles viam na carne. Eles não queriam olhar para o coração de Jesus. Normalmente, pessoas que não abrem o coração de fato para Deus, são assim, pessoas religiosas, carnais, que só sabem julgar as pessoas, só sabem olhar a aparência. Aquela pessoa que te olha do teu cabelo até o teu pé. É o tipo de pessoa religiosa. Essa daí não vai entrar no céu, porque ela acha que as coisas salvam. Escuta, nada salva. Quem salva é Jesus. Não é cabelo, não é roupa, não é nada. Não é jeito que fala, não é aparelho. Pode ser bonito, pode ser o que for. Se não for uma pessoa que crê no Senhor Jesus, não terá salvação por nenhum mérito. Eles murmuravam. E Jesus falava que ele era o pão que desceu do céu. O pão que verdadeiramente alimenta. Vamos ler, 42. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Viram a trajetória. A Bíblia, o próprio Jesus fala que o profeta não tem honra na sua casa. Se você decide entrar para o ministério, isso é uma orientação que eu te dou. Se você decide entrar para o ministério, seja ele qual for da igreja, não ache que as pessoas na sua casa vão te respeitar pelo cargo da igreja que você tem, porque não vão te respeitar. Não fizeram assim com Jesus, não vão fazer com você. Você não é melhor do que Jesus. Não adianta cobrar, olha, porque isso não acontece. Lá é o lugar, o nosso lar é onde transparece os nossos defeitos. A sua casa é o lugar onde você falha, onde você erra. Mas você erra para aprender. É isso que você tem que entender. Você não errou porque você é mau e eu sou mau mesmo. Não, não é isso. Para de murmurar de si mesmo. Você errou para você melhorar, para você mudar, para você ser transformado nisso. A nossa casa é a nossa escola. Então, como é que pode? Eles olharam para você e falaram: você é filho de José, de Maria, conhecendo seus irmãos e tudo mais. Se a gente sabe toda a procedência, a gente viu você o de fralda, como é que agora você veio falar que você é o pão? Então, dá para compreender o grau de dificuldade. Agora, como que eu vou me remeter a adorar praticamente? Os judeus não remetem a adoração, nem mesmo ao Messias. Né? O judeu só leva adoração a Deus. Isso é um caso para a gente para outro estudo, para outro dia a gente falar. Mas imagine só como que a gente vai se remeter a ser submisso a alguém que a gente viu crescer. Dá para entender o grau de dificuldade ali que eles tinham. Porém, mesmo que haja um grau, mesmo que haja todo tipo de grau de dificuldade para você reconhecer a pessoa de Jesus, reconhecer a palavra de Jesus, vença isso, vença tudo. Tem gente que sai pulando de igreja em igreja, porque estão procurando a perfeição. Vença isso. Eles não conseguiram vencer, eles perderam a bênção. Israel é uma nação escolhida. Jesus veio para eles, não veio para o Brasil. Jesus veio para eles. E eles, privilegiados diante de todo mundo, eles não receberam Jesus. Às vezes Jesus está querendo falar com você, abençoar você, mas você coloca um monte de empecilhos. E como que você vai tomar posse dessa bênção? É impossível.
É impossível você ter a vida que você sonha, é impossível você ter as suas bênçãos, é impossível você ter a sua salvação, se você não tirar os empecilhos. 43, respondeu, pois, Jesus e disse-lhe: não murmurei entre vós. E é o que eu digo para você na mesma palavra de Jesus: não murmura entre vocês. A murmuração é a causa de você estar atrasado até hoje. O que era para ter acontecido às vezes em 2010, porque fica murmurando, porque isso aconteceu, acontece na vida de todo mundo. Eis aí a família brasileira. Você não é a última Coca-Cola do deserto, você não é a última bolacha do pacote. Tudo que acontece na sua vida, acontece na vida de todo mundo. Para de murmurar, porque a murmuração é o motivo de você estar onde você está hoje. Era talvez para você estar muito longe, mas por causa da murmuração, você está onde você está. Olha onde os judeus estão parados há 2000 anos atrás, irmãos. Olha onde que nós já estamos. 2000 e tantos anos na frente dos judeus. Porque cremos em Jesus. Eles estão lá atrás ainda. Jesus já veio e eles ainda não creram. Nós que chegamos agora na terra, acabamos de chegar, já cremos. Estamos muito à frente. Porque há pessoas que parece que acabou de chegar na caminhada com Deus, e ela dá um passo, parece que o passo dela é milhões de distância do seu. Porque às vezes você murmura. A Bíblia diz: não murmurei entre vocês. Jesus falou: não murmure, é o que eu digo aqui na mesma palavra, irmão. Para de murmurar. Para, porque esse é o motivo. Paulo tinha espinho na carne, tinha ou não tinha? Quem lê Bíblia sabe, ele tinha um espinho na carne. Ele orou 3 vezes ao Senhor: Deus, me livra do espinho. Ele livrou? Não, me agraça o quê? Te basta. Jesus orou: afaste de mim esse cálice. Deus livrou? Aceita que dói menos. Você tem que aprender a conviver com um nãozinho assim, fala: não, não é agora, e vai para frente, que você vai chegar muito longe. Amém, Jesus? A ansiedade é terrível. A ansiedade faz a pessoa murmurar: não era bem isso que eu queria, não é isso que eu quero, não é assim que eu quero viver. Se é como Deus está dando condições, agradeça, arregaça as mangas e trabalhe e cuida, porque a Bíblia diz que quando você rega, você vê dar frutos. A Bíblia diz que o que você planta, você vai conseguir colher. Agora, se você não planta, você não vai colher. Existe um tempo determinado para todas as coisas, não adianta ficar murmurando. Mas fulano foi, fulano é fulano, você é você, eu quero saber de você, eu quero saber de fulano. É o que Deus está falando para nós. Aí, 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, está falando da salvação, para os judeus que criam na ressurreição do último dia. Ele estava falando assim: eu ressuscitarei no último dia. Falava diante daquilo que eles acreditavam. Jesus falava tão claro, como ele fala na sua linguagem. Muitas vezes você está na igreja e você fala: como é que ele pode falar dessa forma, do jeito que eu posso entender? Porque Deus usa, irmão, Deus fala do jeito que você pode entender exatamente. Ninguém vem à igreja se o Pai não trouxer. Você está aqui, não veio à toa. Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Vai parar de murmurar ou não vai? O 45, irmão, está escrito, na lei dos profetas, está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai enviou e aprendeu, essa é outra tradução, vem até mim. Eu gosto dessa tradução, que dá a entender de pessoas que querem ouvir. Você pode estar cheio de demônio na sua vida. Se você não quiser ouvir, você nunca vai se libertar. Você pode estar cheio de problema na sua vida. Não é o dinheiro que vai resolver a sua vida, não, rapaz. O que vai resolver a sua vida não é dinheiro. O que vai resolver a sua vida é você aprender. É você ser bom aluno. É você aprender a escutar, a dar ouvidos. O que vai fazer você crescer
É você ser uma pessoa que senta e fala: eis meus ouvidos dispostos. Jamais, eu tenho 2 filhas, nenhuma delas eu educo desde pequena, dando para ensinar, mas merecendo para receber. Se eu, como diz a Bíblia, se um homem educa dessa forma, assim como um pai educa os seus filhos, assim é Deus com o seu povo. Diga assim comigo: eu sou Israel de Deus. Você é o Israel de Deus. Você toma posse e vive isso, caso queira, caso não, é a mesma condição dada a Israel, a mesma condição dada ao judeu, até hoje é a condição dada a você também, dada a mim também. Deus não mudou e não vai mudar por causa de mim. Deus não vai descer um anjo e vai falar: ó, está aqui o que você precisa. Eu falar: tá, tchau. Jacó, o pai das 12 tribos, para conseguir a bênção, você acha que foi fácil? Teve que descer no Vale de Jaboque e brigar com Deus e receber uma marca a ponto de andar manco. E muitas pessoas nem sequer ouvidos quer dar ao Senhor, ainda quer receber a bênção. Diga comigo: eu sou Israel de Deus. Eu preciso dar ouvido a Deus. O 46, não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Ele falou de novo, ele já tinha dito e disse de novo: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para o que dele comer o quê? É o dinheiro que resolve o seu problema? É pagar todas as suas dívidas que vai resolver o seu problema? É dar um carro para você que vai resolver? Se é isso, então pode ter certeza que você está no lugar errado. Esse lugar que você está procurando é um banco, é na porta de alguém batendo palma, pedindo para alguém te dar dinheiro. Porque o lugar santo, que é a presença de Jesus, onde eles se deparavam, não era um alimento, não era físico. Eu sou o que você precisa. Eu sou o que você necessita. Por quem você procura e o que você quer. Porque o que vai te tornar ser, de fato e de verdade, se ninguém nunca te ensinou, ou se alguém quis te fazer anelo para com sua própria vida, te enganaram. Mas eu não vou enganar você. Porque quem você precisa é Deus. E o que você tem que fazer de fato é se entregar a Jesus. É comer desse pão. Comer o pão que o diabo não come. Comer o pão que o diabo come é fácil, é prazeroso. Agora o pão que ele não come, crer, ouvir, receber ensino, praticar, continuar na jornada, decidir, você vai se libertar. Você vai vencer. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte. O 51, irmão, vamos ler até o 59. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre.
E o pão que eu der, é minha carne, que eu daria pela vida do mundo. Ele está se dando para que nós venhamos comer da sua carne, claro, de forma simbólica, na Santa Ceia, o pão que Ele vai dar. Por isso, abre uma janela aqui, a importância de andarmos com Deus para tomar a Santa Ceia, para comermos do pão, que é o próprio corpo de Jesus. Pastor, olha, eu nunca tive condições de comer o corpo de Jesus. Está fazendo o que na igreja? Será que alguém já perguntou isso para você? O que eu estou fazendo aqui? Se eu não tenho condições de ser participante do corpo do Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero o maná que o povo come e morre. Eu não estou aqui por causa do maná que o povo come e morre. Eu estou aqui por causa do maná que é Jesus, que eu como e tenho a vida eterna. Vamos lá? Vamos correr aqui para a gente encerrar. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida onde? Em você. Você só vai ter a vida se você ter uma vida que tenha condições de comer da própria Santa Ceia. E aí, está disposto? Passou tudo isso, eu já vivo. Olha para você, lembra que a igreja não é um lugar para olhar para os outros, é um lugar para olhar para dentro de nós. O que mais? (54) Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é a comida, e o meu sangue verdadeiramente é a bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é caso de vossos pais que comeram o maná e morreram? Quem comer este pão, ele é incisivo, viverá para sempre. Aonde que ele disse todas essas coisas? Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. O que nós acabamos de ler, Jesus falou dentro de uma igreja. Se transporte lá, fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Se transporte lá. Feche os seus olhos. Se transporte lá para a sinagoga, aonde Jesus falava com as pessoas. As pessoas davam ouvidos atentamente. Então eu vou comer da carne deste homem. E eles já começaram a entender que era o pão que ele ia dar. E o pão que ele ia dar ia fazer com que eles tivessem vida.
Jesus ia morrer e ia ser completamente feita a obra de Deus em Israel. E assim se fez. Feche os seus olhos. Como ministro do Sagrado Evangelho, eu me dirijo agora a toda oposição das trevas contra esta vida. Em nome do Senhor Jesus, neste primeiro momento, eu ordeno agora: espírito das trevas, estremeçam para bater em retirada. Levanta a tua mão para o céu. Diga: Senhor meu Deus, coloque em minhas mãos o seu poder. Quando eu colocar as minhas mãos no alto da minha cabeça, todas as trevas que estiver na minha vida vão sair agora. Coloque a mão no alto da cabeça. Isso. Isso. Vamos, espírito. Demônio que atende pelo nome de Preto Velho. Vamos. Em nome do Senhor Jesus. Demônio que não deixa essa pessoa dormir. Demônio que faz ela ouvir vozes, e alguém que chama no portão vai ver, não é ninguém. Demônio que leva para má companhia. Demônio que usa as pessoas para levar para as drogas. Demônio que usa as pessoas para arrastar para o mundão. Em nome do Senhor Jesus, toda essa maldição, tudo que esteja sobre essa casa, sobre essa família, de alguém que comeu do corpo e que bebe do sangue de Jesus agora, em nome do Senhor Jesus, tira a sua mão e diga: sai. Tira a mão e diga: sai. E não volte nunca mais. Aplaude bem forte, Jesus. Curve a sua cabeça. Curve a sua cabeça. Segunda parte. Você que precisa ser curado de toda enfermidade na sua vida. Ele é a cura que você precisa. Ele é a restauração que você precisa. Seja curado agora, em nome de Jesus, de todas as dores, de toda enfermidade. Seja agora curado do alto da cabeça até a planta dos pés, toda enfermidade que essa pessoa tinha. Aquele diagnóstico médico agora será revertido em cura, em milagre agora, em nome do Senhor Jesus. Assim eu determino agora a cura desta pessoa. Levanta a mão, diga: eu estou curado. Diga com fé, diga: eu estou curado de toda enfermidade. Eu vou diagnosticar a minha cura a partir de hoje. Amém. Aplaude bem forte, Jesus.